Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Nós estamos mais uma vez aqui no Holycast, o podcast da geração Holy, e você é muito bem-vindo aos estúdios do Holycast. Né? Nós vamos começar um desenvolvimento do que nós estávamos falando, né? Na temporada passada. Nós falamos sobre arrependimento, nós calculamos errado, nós calculamos 8 episódios, mas encerramos todos os assuntos em 4 episódios. Não temos compromisso com o erro, nós fomos lá e encerramos. Até porque foi bem dinâmico também, né? Foi bem dinâmico. Explicamos praticamente tudo. Respondemos perguntas. Respondemos perguntas e tudo mais. Se você não viu, vá nos outros vídeos aqui do canal e já começa a assistir lá a nossa playlist, tá? Começa lá o arrependimento, todo o tema de arrependimento. Hoje nós vamos falar sobre perdão, ok? Não sobre o perdão que nós recebemos, mas o perdão que nós damos e o que nós devemos dar. Tudo bem? Eu vou deixar minhas colegas de mesa se apresentarem e depois nós continuamos o assunto. Boa noite, galera. Fala conosco. Me chamo Nalu. O Bruce nem se apresentou, porque ele já está tão familiarizado, né? Mas para você que está chegando, ele é o Bruce. Eu sou a Nalu. Então, assim, cria uma expectativa, porque nós vamos estar falando sobre perdão. Sabemos que também é um tema bem desafiador. Então, assim, fique conosco durante esse tempo, porque o Senhor vai falar grandemente com você. Passando a minha palavra para a nossa amiga, Isabelle. Graças a paz, me chamo Isabelle. Eu antes no primeiro podcast, eu falei que eu tinha 14 anos, né? Mas agora eu não tenho mais 14, agora eu tenho 15, então um pouquinho mais velha, graças a Deus. E como o Bruce falou, o tema é perdão. E é algo que todos os dias a gente tem que pôr em prática, inclusive eu, né? Porque todos nós, na verdade, mas pelas situações. Inclusive, por quê? Porque Deus está quebrando a minha arrogância, a minha ignorância, está me tratando e tratando todos nós. E antes de começar, eu quero falar o que é perdão. Então, antes de a gente entrar nesse tema, a gente tem que saber o que é perdão. Sim. E eu vou ler aqui que fala sobre: perdoar é uma decisão de deixar de lado o ressentimento ou raiva em relação a alguém ou a si mesmo. Porque às vezes a gente fica com raiva do outro e também de nós mesmos. Tipo, eu errei, fiz isso e estou com raiva de mim mesmo. E a pessoa não se perdoa a si próprio. Imagina você passar uma vida inteira com uma angústia, uma raiva de você mesmo. Odiando a si mesmo, odiando o seu corpo, odiando os seus pensamentos, odiando quem você é. Não, gente, se perdoa primeiramente. E perdoa o outro que te feriu. Sim. Entendeu? Porque não vale gastar uma vida inteira com raiva de uma pessoa. Inclusive, onde o apóstolo falou, tipo, daqui a 100 anos, provavelmente todos nós vamos estar mortos. Quando eu penso nesse tipo, sobre morrer ou acabar, eu fico, meu Deus, a vida é curta e a gente gasta desprezando o outro, falando mal do outro, ou fica com raiva do outro, ou com raiva de nós mesmos. Tipo, não vale a pena. Sim. E nessa pegada do que a Isabelle está falando, e o apóstolo falou muito isso ontem sobre a ofensa, né? Porque o perdão ele está bem ligado à ofensa, porque a gente gera um sentimento de que nós não merecemos aquilo e nós se tornamos ofendidos com aquilo que veio para nós, e aí a gente tem a dificuldade de liberar. E aí a gente precisa entender que nem o apóstolo fala, que é uma frase tão clichê, tão clichê, tão clichê, de algo que, para me perdoar, para me receber perdão, eu preciso perdoar. Então, assim, vamos para a palavra, né? Uhum. E aí, a gente estava estudando sobre a história de um rapaz que estava devendo para um outro rapaz. E aí a Bíblia não fala o nome, né? Sim. E aí ele pede, ele se prostra, né, pedindo perdão sobre a dívida dele, que ele estava devedor, e o rapaz fica tem misericórdia dele. Só que logo em seguida ele sai e ele encontra uma pessoa que deve ele e ele não tem a mesma misericórdia. E muitas das vezes é trazendo isso para a nossa vida, né? A gente quer receber o perdão do Senhor, mas a gente não quer perdoar aquelas pessoas que nos ofendemos, porque nós aprendemos que a materialização de Cristo aqui na Terra é através de pessoas, por conta do relacionamento. E, automaticamente, a gente não consegue exercer. Por quê? Porque entra a ofensa. Né? Então, assim, o que você diz, Bruce, sobre isso? A gente já joga para o nosso mestre aqui da mesa, porque a gente sabe que
para ele contextualizar melhor sobre, a gente também consegue, mas ele consegue bem... Tá, vamos lá. Para você que está aqui no contexto da Igreja Santa Geração, já faz mais de vai fazer uns 3 anos que o apóstolo começou a falar sobre ofensa, né? Vem do livro do John Bevere, A Isca de Satanás. O apóstolo deu uma conferência sobre a ofensa, se eu não me engano, no início de 2023, foi em janeiro. Ele já falou várias vezes sobre isso e recentemente ele tem falado muito sobre isso. Inclusive, essa questão da ofensa foi algo que o Espírito de Deus trabalhou muito através do profeta Racine aqui, enquanto ele estava orando por algumas pessoas, né? Eu me lembro que teve 2 vezes que eu anotei que ele não orou pela cura da pessoa enquanto ele não resolveu o problema de ofensa dela. Enquanto ela não perdoou, ele não orou para curar a pessoa. Porque depois, mais para frente, a gente vai falar sobre isso, meio que vai ser inválido aquela oração, vai trazer mais problemas depois. Sim. Mas Hebreus 12:15 vai falar assim, olha, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então, aqui o que o escritor aos Hebreus está dizendo é o seguinte, toma cuidado para você mesmo não se excluir da salvação que Deus te deu. Como é que você faz isso? Ficando ofendido com a pessoa, de maneira que o seu coração ele vai criar uma raiz de amargura. Aquela raiz de amargura ela vai crescer e vai dar os seus frutos. E esse como se fosse essa alegoria, essa árvore que cresce, que dá os seus frutos, que é a ofensa, a amargura, ela vai fazendo com que você vai se tornando uma pessoa que não consegue mais confiar na graça de Deus. Sim. Entendeu? Você não consegue mais amar o próximo por quem Jesus morreu. E a gente entra em outra questão, João vai falar sobre isso. Se você diz que ama Deus, que você não vê, e você não ama o seu irmão que você vê, você é um mentiroso. Porque você não consegue amar uma pessoa que vê e diz que ama uma que não vê. Então, o problema da ofensa é isso. O problema de você não perdoar é esse. Você vai, num processo, se tornar uma pessoa amarga. E isso vai fazer com que você se exclua da salvação que Deus te deu. É Deus tentando te dizer assim, Bruce, solta, deixa que eu resolvo. Sim. E você não, até que não exista mais solução para isso. Até que você possa morrer ou Jesus possa voltar e tudo mais. Eu estava olhando aqui também, só para não parecer que é um assunto só religioso, tá? Falta de perdão é um dos maiores motivos de doenças psicossomáticas, ok? A maioria das pessoas que têm dificuldade de perdoar são pessoas que vivem em estado deprimido, que é quase uma distimia, vivem em estado de ansiedade e desenvolvem problemas cardiovasculares. E tem até um livro que fala, né? Ou você perdoa, se você perdoa, você adoece. Que teve até um seminário aqui também, eu acho. Sim, que há uns 4 ou 5, do pastor Renato Rubin, que ele escreveu o livro, e ele é muito forte, porque nisso que o Bruce está falando, é comprovado que as doenças da alma, elas são coligadas a câncer, a ansiedade, que nem ele falou, e a diabetes. E isso é muito sério, isso é muito forte, porque às vezes a gente está passando problemas de saúde e a gente não consegue ligar. E nessa pegada que o Bruce estava falando sobre a ofensa, essa semana chegou eu fazendo meu devocional, e aí, justamente sobre a isca de Satanás, eu peguei um devocional que ele dizia assim, né? Satanás, ele é o inimigo das nossas almas. Usam essas 2 estratégias quando prepara suas armadilhas mais enganosas e mortais. Elas estão ocultas e contêm iscas preparadas, ou seja, ele já prepara todo um ambiente, como um olhar torto, vamos no mínimo, né? Porque a gente costuma ir no máximo, ai, me rejeitou. Não, vamos no mínimo. É uma falta de bom dia, que aí ele fica minando aquelas iscas sutis, né, sobre a nossa vida, principalmente com pessoas que a gente tem vínculo, que nem o apóstolo falou ontem no culto, né? Ontem não, domingo no culto, que ele falou assim, as pessoas só se ofendem ou só geram mágoas por quem elas mais amam.
porque são pessoas que têm intimidade com a gente, porque um distante ele não vai te gerar uma mágoa para você ter que liberar perdão. Um distante, ele está distante, mas aquele que você traz para perto, aquele que você coloca dentro da sua casa, aquele que você guarda ao seu coração, é o que mais te gera uma falta de confiança, te gera mágoa, que nem eu coloquei, mágoa, ira, ciúmes, inveja, porque isso está coligado até pessoas com quem a gente anda mesmo, porque a gente tem um ciúme ali, porque a gente se acha excluído aqui. Então, assim, a gente tem que entender que nem a própria palavra fala, que a nossa luta não é contra a carne, é contra principado. Mesmo você que está aí, que não frequenta a igreja, você tem que entender o quê? Que é realmente o inimigo que ele se levanta para destruir a tua vida, porque nós entendemos e aprendemos que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele veio para matar os nossos sonhos, roubar a nossa fé e destruir a nossa vida. Então, nós precisamos entender que não é a pessoa, é aquilo que está agindo por trás dela. Ou seja, então, assim, é legalidades que a gente também dá por falta de quê? De busca. Porque quando a gente exerce a nossa busca, a gente exerce a facilidade que é em Cristo, o perdoar, a facilidade, que nem o apóstolo falou sobre o amor ágape, sobre o amor. Eu falei que eu estou exercendo o amor. Filéu? Não, sacrificial. O sacrificial. Esse é o ágape, sacrificial. Então, assim, ele é muito forte, porque é você achar que, meu Deus, eu vou me colocar no seu lugar e eu vou decidir perdoar. Então, assim, hoje é muito forte, porque é você decidir mesmo, né? Como a gente falou lá atrás sobre o arrependimento, o perdão ele está muito coligado, como eu também falei, de você se colocar no lugar de decisão. Eu decido perdoar. Eu decido seguir minha vida, porque nós entendemos o quê? Que aquilo que nós carregamos é o lixo do outro, porque foi a ofensa que veio de lá, não é a ofensa que estava gerada aqui. Então, assim, é a gente que decide pegar uma mochila, colocar nas nossas costas e carregar. E quando eu entendi isso, eu falei, não me cabe. Eu sou livre, o Senhor, eu tenho um pai que me ama, e então eu escolhi ser livre. Então eu decidi que eu não vou ficar carregando aquilo que não me cabe, que é um peso morto que eu carrego. Então, assim, quando nós entendemos que só você liberar, você já vai começando a ser livre, pelo fato de que das suas orações, porque não é momentâneo, a gente entende que não é momentâneo. Não é assim, eu decido perdoar, ou eu vou lá com aquela pessoa que me ofendeu, me perdoa, pronto, sumiu. Não, aí que vai começar mesmo, Exato. né? Nós não acreditamos em mágica, tá? Nós não acreditamos em mágica. Nós acreditamos que existe um Deus existe o Espírito Santo que intercede por nós, e nós estamos aqui clamando para que Ele nos dê forças, para que Ele nos dê sensibilidade para amar, porque o Senhor Ele nos chamou apenas para amar. Né? Presta atenção, o que a Ana Lu praticamente está falando é sobre criar expectativa no outro. Quantas vezes a gente cria expectativa nas pessoas? Exemplo, vou colocar um exemplo aqui prático e você usa ele na sua vida. Vamos supor, Ana Lu, vou dar um exemplo aqui, que eu gosto de dar o exemplo de quem está aqui, né? Vamos supor que eu coloquei a expectativa da Ana Lu até no meio do ano ela aprender a falar inglês, ela está fluente. Porém, a Ana Lu tem uma vida corrida, ela tem os afazeres dela. Mas a Ana Lu vai ser uma boa aluna, ótima aluna, ela vai conseguir sim aprender. Porém, devido às situações da vida dela, a correria, ela não conseguiu se dedicar tanto. E então, ela, chegou no meio do ano, ela não conseguiu aprender a falar inglês. Aí eu fico frustrada. Aí eu fico, nossa, como eu sou uma péssima professora da Ana Lu de inglês, ela não aprendeu. Será que é eu que estou sendo uma péssima professora ou ela está sendo uma péssima aluna? E começa aquilo porque eu coloquei uma expectativa nela. Então, a gente não tem que colocar uma expectativa no outro, porque isso pode virar uma frustração. E quando vira uma frustração, é mais difícil de tratar. Então, não espere nada de ninguém. É igual você ajudar uma pessoa. Você não tem que ajudar esperando algo em troca. A gente já está cansado de ouvir falar isso. Quantas vezes já foi falado, mas mesmo assim a gente continua esperando algo em troca. Exatamente. Esperando, colher e o plantar. Beleza, você colheu. Mas você pode colher... Você plantou. Você pode colher daqui a 50, 20, 30 anos. Não significa que você plantou agora que você já vai colher. Não é assim, não é no nosso tempo, entendeu? Então, tome cuidado, porque as expectativas, quanto mais você coloca, mais você será frustrado. Exato.
Isso se chama você ter autorresponsabilidade, e é uma das coisas que nós falamos na última temporada, e aí vale também para perdoar. Porque vocês duas falaram uma coisa que é muito a mentalidade de quem não tem a prática de perdoar na vida. Que é, a pessoa acha que ela simplesmente ela vai fazer uma oração e que, pronto, a partir daquele momento ela vai começar a ouvir o barulho dos pássaros, o mundo vai ficar mais brilhante, vai ficar tudo leve. E não é assim. A partir do momento que você decide perdoar uma ofensa, você vai se sentir leve da culpa daquilo. Sim. Mas 10 minutos depois, a mesma ofensa voltará no seu coração de novo, tentando entrar. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que decidir de novo. Não, aqui não, eu já perdoei essa pessoa. Sabe por quê? Porque nós precisamos saber separar o que está acontecendo dentro de nós. Nós gastamos muitas décadas da nossa vida conhecendo muitas coisas fora de nós. 10 anos de escola, mais 5 anos de estudo, mais 3 anos de especialização, mais 4 anos de um mestrado, e nós gastamos pouco tempo tentando entender o que está acontecendo dentro de nós. Você precisa lembrar que você é um espírito. Você tem uma alma e você está dentro de um corpo. Então, se está doendo a perna, você tem que tentar entender por que a perna está doendo. Se você não tem Jesus no seu coração ainda, o seu espírito ainda está desligado de Deus. Você resolve isso se entregando a Jesus Cristo. Ok? Se você tem um perdão que você não consegue liberar, então isso é um problema da sua alma. Você precisa entender por que isso está acontecendo na sua alma. E a partir do momento em que você entendeu e você disse assim, Bruce, tá bom, eu perdoo fulano, eu perdoo Beltrano. A partir daquele momento, de tempos em tempos, essa ofensa vai voltar no seu coração, ela vai voltar na sua cabeça. Por quê? Porque você tomou uma decisão na mente. E agora você precisa educar a alma. E a sua alma não muda assim. É por isso que muitas pessoas ficam confusas. Elas falam assim, cara, mas eu aceitei Jesus. Eu batizei. Eu tomei ceia ontem à noite. Né? Eu fui no discipulado. Eu acabei de orar para perdoar a pessoa. Às vezes você está aqui no culto, você estava orando em língua, saiu lá fora, alguém trancou o seu carro, você já explode de ódio da pessoa. Aí você pensa assim, cara, eu acabei de sair do culto. Não mudei nada. Você mudou. Porque o que mudou foi no espírito. Agora seu espírito vai educar a alma. Porque a alma não sabe. E se você chegou há pouco tempo no evangelho, a sua alma estava acostumada a retrucar, xingar, ficar com raiva, não vou perdoar, não vou mais liberar a pessoa. Você vai tendo um estilo de vida que você vai ter que aprender a mudar ele agora num processo, vai demorar. Entendeu? E aí, perdoar não é só uma decisão. Perdoar é uma decisão repetida. Você vai ter que repetir aquilo, repetir aquilo, repetir aquilo. E dependendo do nível da ofensa que você recebeu, porque tem a ofensa da pessoa que não me olhou ou virou a cara, porque a pessoa tem uns problemas da vida dela, e às vezes não é nem comigo, ela está com problema. Né? Mas também tem o perdão, tem a ofensa da pessoa que foi abusada, da pessoa que foi abandonada, da pessoa que teve alguém importante assassinado. Esse é outro nível de perdão. Um Sim. perdão que você talvez passará a vida inteira tendo que repeti-lo, repeti-lo, repeti-lo. E a dor dentro de você não vai acabar, porque você fez uma oração. Esse é o tipo de perdão que você vai ter que levar até o último dia. É isso que Jesus fala em Apocalipse. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Existem dores que você carrega que não vai resolver só com a oração aqui e agora. O Espírito Santo vai te fortalecer, a oração está sendo válida, o seu espírito está mudando, a sua alma está sendo educada, mas a lágrima ainda continuará caindo. E ela só parará de cair quando Jesus enxugar de você a lágrima, porque a dor foi muito grande. Sim, e o apóstolo, ele falou do culto, né, que uma pessoa ela ofendida, ela é aquela que recebe vida, mas ela não transfere vida. Então, assim, trazendo para a nossa vida cristã, a gente consegue vir para o culto, vir para seminário, se relacionar com pessoas, mas a gente não consegue. Que nem o apóstolo deu o exemplo, discipular, abrir uma célula, ou se relacionar com pessoas com muita quantidade de pessoas. Então, isso está muito relacionado àquilo que você sofreu e você tem medo. Então, nós precisamos também entender que
A gente não pode também só levar para um lugar de, eu preciso liberar o perdão. E aí entra naquilo que a gente falou também nos outros podcasts, de você ter relacionamento com pessoas confiáveis para que você exponha a sua dor, né? Pessoas que você possa confiar, que também não vá usar da sua dor para te gerar dor, né? Porque é difícil a gente também se relacionar com pessoas. Então, nós sabemos também que tem pessoas que... Por isso que é muito importante a gente filtrar e olhar aonde que a gente pode derramar a confiança sobre pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que querem saber da tua história para usar contra você, né? Então, entra muito nisso que o Bruce falou. E aí, a gente está vendo que... Eu acho que foi até o Theo Hayashi que falou que nós estamos sendo uma igreja que, em vez de a gente estar indo levar o evangelho para fora, nós temos que estar evangelizando os cristãos. Por quê? Por conta do relacionamento. Por conta que, dentro da igreja, a gente gera picuinhas, a gente gera inveja, mágoa e tudo isso, e a gente precisa ter que ficar fazendo o caminho de volta para estar discipulando pessoas, porque para ter que estar ensinando sobre você perdoar, sobre você seguir, sobre você liberar, sobre você soltar aquela ofensa que te causaram, né? E aí o apóstolo também falou uma outra coisa sobre filtrarmos tudo através das nossas mágoas, vai afetar a nossa fé em Deus. E isso afeta o nosso relacionamento com o Senhor. E aí, trazendo para a minha vida mesmo, todo mundo tem suas histórias, e aí, em dessas minhas de ofensa, ou me sentir decepcionada, eu falei, dessa vez eu não aceito mais. Dessa vez eu preciso firmar a minha fé em Cristo. Dessa vez eu preciso dobrar o meu joelho. Porque se a gente pensar quem que a gente era antes, a gente não quer voltar para aquele lugar. Então, a gente entende o quê? Que quando eu era ferida, eu feria muito mais. Então, quando a gente reconhece e entra naquele lugar de você se autoanalisar, de você se reconhecer, e aí, então, eu entendi que eu não podia voltar para aquele lugar, então eu precisava amar. E aí eu recebi uma mensagem, há um tempo atrás, de uma pessoa bem usada pelo Senhor, que ela falou assim, qual é a nossa dívida com as pessoas? Aí eu ainda respondi, nenhuma. Ela, o amor. A nossa dívida com as pessoas é o amor. Não é porque você recebeu ofensa ou você está magoado que você vai ter que transferir isso. Você tem que transferir o amor. E aí isso me quebrou, assim, porque eu falei... Porque a nossa primeira resposta é o quê? O que eu devo para você, Bruce? Nada, eu devo o amor, que é o que o Senhor nos ensinou. Então, assim, nós fomos chamados para amar. O Senhor, Ele veio nos ensinar a amar as pessoas, né? A se arrepender, mas a se arrepender é individual. Mas o coletivo é o que? Amar. Foi o que ele fez. Ele morreu por mim, morreu por nós. Então, a maior prova de que nós podemos perdoar, nós podemos nos relacionar, é o amor, porque o amor, ele apaga, né? Ele é supremo. Eu acho que foi isso que o Senhor ele veio para nos ensinar, porque é assim, incondicional, né? A ausência de perdão, ela não vai machucar quem recebe, ela vai ferir quem retém. Exato. Vamos supor aqui um exemplo. Se o Bruce falou alguma coisa para mim, eu não gostei. Ele nem sabe que ele me feriu, mas só que aí eu vou continuar retendo. Quem vai continuar sendo machucado? Eu. Mas só que aí eu reconheço, eu mesmo estou me prejudicando a eu mesmo. Aí a gente coloca a culpa no quem? No outro. Mas é a gente mesmo que está nos prejudicando nós mesmos. Então a gente chega e libera perdão. Consegue entender? Então você está se prejudicando a si mesmo. Igual o Bruce deu ali o exemplo. Estou indo para o culto, estou indo para a Santa Ceia. Aí chega ali, o cara fecha o meu carro, aí eu explodo. Aí fala, não mudei nada. Estou indo na igreja, liberei perdão, não mudou nada. Calma. Deus trata primeiro o espírito para depois tratar o resto. É primeiro tratado dentro. Então não adianta você querer, agora eu estou começando a frequentar a igreja, vai mudar tudo do dia para a noite. Calma que tem um tempo, tem uma trajetória, entendeu? Então, assim, inclusive minha mãe falava muito, Isabelle, você não mudou nada, você continua a mesma pessoa. E aquilo foi me machucando eu mesmo, porque uma coisa é você escutar comentário de pessoas de fora e outra coisa é você ouvir comentários dos seus pais. E isso pega um peso muito maior.
E minha mãe falava assim, não mudou nada, não mudou nada. E aquilo começou a entrar pra mim. Eu falei, cara, eu continuo frequentando igreja, não mudei nada. Aí eu me afastei, parei de vir nos cultos, larguei, não queria mais saber. Aí piorou a situação. Eu falei, misericórdia. Se eu tô dentro, tá ruim. Se eu tô fora, é pior ainda. Aí eu falei, não adianta continuar fugindo. É melhor agora eu voltar, refazer o caminho e melhorar. Onde eu estava errando, começar a acertar. Entendeu? Então, tem momentos que a gente não vai só ficar no bom. A gente vai ter que passar por lutas. Porque isso vai nos mostrar quão podridão a gente é. Por que a gente passa por um momento assim de humilhação? Para mostrar que a gente não é nada, que a gente é um estrapo de imundícia, que a gente precisa estar sempre melhorando. E é isso, não tem um perfeito, sabe? É a gente continuar até a glória chegar. Exato. Eu achei legal que vocês falaram sobre o amor, que é o que a gente deve, né? E aí um dos pontos que a gente vai trabalhar é que nós perdoamos só porque Deus nos amou, só porque nós somos perdoados primeiro. Sim. Né? Você tem lá, por exemplo, Efésios 4:32 vai falar assim, ó, antes sejam um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, Deus te perdoou primeiro. Só por isso Ele está pedindo para você perdoar agora. 1 João 4:19-21 vai falar assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, porque não ama o seu irmão. E a quem vê, também não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, a questão do perdoar, ela é uma questão prática da vida cristã e ela é uma questão diária. Porque você vai ter que trabalhar com o exercício do perdoar no dia a dia, do tipo o cara que fechou você no trânsito, ou um patrão que exagerou, ou às vezes uma pessoa que está abaixo de você na hierarquia, que não fez direito o que tinha que ser feito e você estava confiando que a pessoa faria, ou às vezes um cônjuge, né, como nós falamos, onde mais nós somos machucados? Dentro de casa, o cônjuge, os família, filhos, amigos o irmão, íntimos, sim. o Ou até mesmo primo, quando você vai a corrigir, avó. aí a pessoa entende de uma maneira errada, aí acaba descontando em você. Fala, você quer ser maior que eu? Não, Exato. eu só estou tentando te ensinar. E aí você com familiares, resumindo. Então você vai ter essa prática do perdoar diário com pessoas que estão próximas, e às vezes são coisas simples do dia a dia, é uma palavra que foi ríspida, e você falou, tá, é verdade, eu exagerei. Né? Ou a pessoa exagerou e depois você chega e fala, olha, o jeito que você falou, eu não gostei. Né? Eu te perdoo, beleza, você me perdoou porque eu fiquei com raiva de você, tudo mais. E também vai servir para quando aqueles momentos de tristeza chegarem. Para quando, como eu disse na última fala, para quando você relembrar os momentos mais difíceis da sua vida. De quando você passou por problemas seríssimos, que não são problemas do dia a dia, não são problemas corriqueiros, são coisas que acontecem uma vez na vida e te marca para sempre. E aí você vai ter que exercer a prática do perdoar diariamente. Porque, como a Isabelle disse, tem coisas que você vai melhorar agora, mas tem coisas que você vai passar pelo processo. E assim, se tem uma coisa que eu sei que é consenso, é que a vida cristã é um processo. Entendeu? Você não vai chegar aqui na igreja hoje, vai aceitar Jesus agora, o Espírito Santo imediatamente virá morar dentro de você, selando você para o dia da salvação, para que Cristo venha te buscar. Mas isso não vai fazer você se tornar uma outra pessoa. Você vai continuar sendo você, salvo pela graça, vai continuar sendo você, cheio do Espírito, ok? E vai continuar sendo você agora, filho de Deus. Qual é a diferença então, Bruce? A diferença é que agora você é uma nova criatura no seu espírito. E você tem capacidade do próprio Espírito Santo que mora dentro de você exercer isso. Quem não tem esse Espírito Santo dentro dele, ele não consegue fazer isso. A pessoa, ela até sabe que ela tem que perdoar, ela sabe que o ódio que ela sente é ela tomando veneno esperando que o outro morra, mas ela não consegue se libertar daquilo, ela não consegue sair dali. E essa é a diferença. A partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, através do momento que você aceitou Jesus na sua vida, ele vai te capacitar a perdoar aquela pessoa.
E você vai perdoar ela, e isso é real dentro de você, você perdoou mesmo. Só que não parece. Por quê? Porque você vai ter que educar os seus sentimentos. Porque os seus sentimentos estão desalinhados com a verdade que está dentro de você. E isso é uma coisa que às vezes confunde muitas pessoas. Porque elas falam assim, nossa, mas eu perdoei. Mas ainda quando eu lembro, eu sinto raiva. Eu perdoei, mas quando eu penso, me dá tristeza. Eu perdoei, mas eu não quero ver a pessoa. Por quê, Bruce? Porque a nossa alma precisa ser educada. Porque o sentimento ainda está ali e nós temos uma mania de achar que sentimento é realidade. O que é o sentimento? Uma coisa que eu estou sentindo. Sim. Entendeu? Então, vamos lá. Alguém te fez raiva. Você está irado. Você não é um bicho irado. Você só está com raiva. A raiva vai passar. Só que, para algumas coisas na nossa vida, a marca ela é tão profunda que nós confundimos aquilo com a identidade. Aí tem vários problemas, tem vários fatores. Por exemplo, tem gente que lida com um certo perdoar que você tem que perdoar, que ele é da infância. Então, você cresceu com a dor. A dor faz parte da sua identidade. Agora que você chega no Evangelho, o Espírito Santo vai te capacitar para perdoar aquela pessoa que te feriu, e o que vai acontecer? Você está acostumado com a dor. Você vai ter que educar a sua alma para ela ir se desapegando daquela dor. Você vai ter que começar a dizer para ela, olha, você não precisa mais, não precisa mais, não precisa mais. Ela começa a criar situações direcionadas para dentro dela, ou seja, toda a situação que acontece diante daquilo que ela não concorda, ou diante daquilo que ela levanta para um lugar de ofensa, ela cria aquilo para dentro dela. Por isso a dificuldade disso que o Bruce estava falando. E isso está muito coligado ao quê? Ao vitimismo. O vitimismo, ele crava na tua mente que você não merece passar por aquilo, que você é único e aquelas pessoas que fizeram isso com você, ou a situação que gerou esse desconforto sobre a sua vida, você não merece. Então, te leva para esse lugar. Claro que tem pessoas que foram, que nem a gente falou desde o início, né? Que é algo que a gente sabe que não merece sério. Sobre lugar de abusos, de maus tratos, né? Mas a gente... isso é um outro lugar que é mais pesado para a gente estar falando, né? Que eu acho que é mais profundo, não é nem a palavra pesado. É algo mais profundo, que aí entra também nesse lugar que a gente fala de ter relacionamento com as pessoas, porque é a gente falando, né? Confessai uns aos outros para que vocês sejam sarados. Então, nós só vamos ser sarados naquela área quando a gente confessar. Para quê? Para que haja libertação mesmo. Então, assim, tem coisas que a gente precisa seguir um processo, que nem o Bruce falou, para que haja uma libertação. Porque, senão, a gente vai ficar todo o tempo preso àquele sentimento. Exato. Né? Então, assim, tem algumas coisas que você realmente não mereceu. Tá bom? Sim. Só que a vida, principalmente a vida adulta, não é o que fizeram com você. É o que você faz com o que fizeram com você. Sim, partindo entendeu? dali, Então, por né? exemplo, às vezes você pode ter vindo de uma família totalmente bagunçada. Isso não é culpa sua. Mas, se você ainda tem uma vida toda desorganizada, a culpa é sua. Bruce, como que faz para liberar perdão para as coisas, como a Ana Lu disse, mais profundas? É um processo. Você vai ter que... Primeiro, não é um negócio assim do tipo, perdoei e pronto, esqueci. Você precisa de companhia, que é o que a Ana Lu está dizendo. Companhia séria. Então, se é uma questão muito, muito séria, já de muito tempo que você carrega, ajuda profissional. Tá? Psicólogo, psiquiatra, não temos problemas em dizer que Deus pode usar o psicólogo e o psiquiatra para te ajudar. Sim. Ajuda profissional, um discipulado, porque o processo do perdão, ele é um processo espiritual, então você vai precisar de um auxílio pastoral ou de uma liderança, caminhar com outras pessoas, porque você vai ter que exercitar a confiança. Porque automaticamente a gente caminhando com pessoas, a gente partilha a vida, né? Sim, exatamente. Que é vida na vida que a gente aprende. Então, eu não sei sua história, tipo assim, mas no convívio a gente partilha a vida. E aí tem coisas que a gente já andou com pessoas que a gente fala, meu Deus, eu achei que eu não era capaz de superar isso, e aquela pessoa com aquela história, a gente conta pra gente, a gente se relaciona e a gente fala, nossa, para ela foi simples, então é possível para mim também, né? Porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo e está nessa situação muito difícil, a mente dela está
tá tão bloqueada que ela não acredita que é possível mais. Sim. Entendeu? O apóstolo ela fala. desistiu já. Sim, o apóstolo falou uma coisa que também me chamou muita atenção, a frase, né? Acreditar, dar crédito Sim. àquilo, né? Então, assim, para mim acreditar que eu vou ser liberta daquilo que eu preciso me libertar, eu preciso dar crédito. Como? Buscando a palavra, buscando uma liderança, buscando ajuda profissional. Exato. Então, assim, eu preciso sair desse lugar de que, se eu não quero carregar mais isso sobre a minha vida, eu preciso procurar um meio para mim não carregar mais. Então, nós temos um leque de oportunidades, de direção, para que aquilo que eu vivi, ou aquilo que derramaram ou depositaram sobre mim que eu não merecia, eu consigo ir buscar ajuda em algum lugar. Aí, deixa eu só finalizar. A Ana Lu até falou aqui. E aí, o último, né, não menos importante, porque é o último, é a palavra de Deus, você praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus ordena que você perdoe, e aqui, ênfase no que eu estou dizendo, a palavra de Deus ordena que você perdoe o seu próximo. Sim. Não é se você quiser, não é se você concorda, não é se você acha justo, e nem é se você gosta. É para você fazer e ponto final. Sim. Porque quem está dizendo não é minha tia, é um Deus soberano. Sim. Ele está mandando. E ele nos ensinou, né, na oração Exato. do Pai Nosso. Ele pode ver que é algo que fez questão de colocar, perdoai para ser perdoados, né? Então, assim, tá na oração do Pai Nosso. Ou seja, foi a primeira oração que Jesus ensinou para os discípulos, como nós orarmos. E é uma base de oração. É uma base de oração. Então você precisa perdoar, e esse perdoar é uma decisão. Olha, a Bíblia diz que eu tenho que perdoar. Eu perdoo o que fizeram comigo. E agora o resto do processo, Bruce? O resto do processo é a vida inteira você repetindo. Por isso que vai precisar do auxílio profissional, dependendo do seu caso, ou auxílio pastoral, ou somente a convivência entre os irmãos. Assim, se você é um cristão, né, eu falo por experiência, porque a gente fala que é tudo que a gente vive, né? Nós somos exemplos vivos daquilo que a gente prega. Então, assim, a primeira vez que eu precisei liberar perdão para algo que eu me senti, que foi um sentimento de dor tão horrível, que eu falava, Senhor, me leva. Que eu cheguei a um lugar que eu fui pedir perdão para a pessoa, mas eu não falei assim, me perdoe ou eu te perdoo. Eu falei, eu decido te perdoar, né, porque foi aquilo que eu aprendi. E na hora que eu estava com esse meu momento de muita dor, o Senhor, o Espírito Santo, ele é lindo, né? Então, ele trouxe à minha mente, Jesus morreu, e aí, como a gente assiste filmes, veio claramente aquela cena. E aí veio justamente esse sentimento de, eu decido te perdoar. Eu sei que vai ser um processo. Só que, o que eu fiz nesse processo? Eu poderia ter ficado com aquele momento lindo de eu ter pedido perdão, e a pessoa também me pediu perdão, mas eu decidi que todos os dias eu precisava orar, porque aquilo precisava sair. E hoje, eu vejo assim que eu tenho um relacionamento com essa pessoa, parece que nunca aconteceu nada. Então, aí entra esse amor ágape, né, do que tipo assim, não é que eu vou falar que muitas partes de tudo que aconteceu eu esqueci, porque eu orava para o Senhor fazer eu esquecer, porque o inimigo, ele é expert em trazer memórias ruins para ficar nos acusando na nossa mente. Então, assim, hoje eu tenho um relacionamento bom com essa pessoa, que é um amigo meu que nem mora aqui. A gente tem um relacionamento muito bom, a gente partilha a vida, a gente partilha evangelho. E aí, assim, se lá atrás eu não tivesse tido essa decisão de todos os dias também orar para que eu não carregasse aquilo que... Cara, o Senhor sabe, eu senti vontade de, tipo, desaparecer com um sentimento de mágoa, de frustração, de ira. Então, assim, é você se colocar num lugar de ir para os pés do Senhor. Hebreus fala, né? Portanto, achegai-vos a Deus com um coração sincero. Ou seja, era a oração que eu fazia todos os dias. O Senhor sabe que meu coração está sangrando. Né? Então, assim, para você que acha que não é possível, o Senhor, Ele colhe suas lágrimas. O Senhor, Ele vê o seu coração. Mas Ele vê quando você está com um coração sincero voltado para Ele. Então, nós precisamos ter esse discernimento que nós servimos um Deus vivo, né? Um Deus que responde, um Deus que fala conosco. Então, quando você verdadeiramente entende esse lugar que o Senhor, que é o Senhor do meu coração e da minha casa, Ele é vivo sobre a minha vida, o tempo ele muda, porque o propósito é o processo para o propósito. Então, assim, hoje eu posso estar... isso foi há muito tempo atrás. E hoje eu estou falando aqui
com o quê? Com um testemunho. Que é possível. Então, assim, não é sobre algo horrível, é algo sobre que aquele momento era horrível, mas hoje não é mais. Por quê? Porque o Senhor, Ele muda o nosso coração. O Senhor transforma o nosso coração. E aí Ele fala, né? Achegai-vos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações ásperos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, ou seja, só quem é puro é o Senhor e quem nos lava é Ele. Ou seja, Ele fala de uma consciência culpada. Por quê? Porque, por mais que foi o outro que te gerou isso, mas você fica, meu Deus, por que eu deixei ter esse acesso? Meu Deus, por que eu permiti? Meu Deus, eu tive sinais. Então, assim, a gente começa, meu Deus, porque é a natureza de a gente querer indiretamente culpar a Deus, né? Sobre uma coisa que aconteceu na nossa vida. Pode ver que é um hábito que a gente fala, né? Meu Deus, por que isso? Meu Deus, por que aquilo? Então, assim, eu entendi que não é meu Deus, por que isso? É para quê? E hoje a gente vê, assim, o propósito do Senhor. A gente consegue falar com pessoas sobre... É possível. A gente consegue, até quando uma situação vem parecida para a nossa vida, a gente fala, opa, aqui já está com as costas já calejadazinhas, de que isso aqui não vou deixar entrar no meu coração para se tornar uma ofensa, né? E isso é o exercício de você exercitar e educar a sua alma. Sim. Porque, assim, se você só perdoa e pronto, perdoei e não quero mais conversa, ok. No outro dia o diabo manda outra pessoa para fazer de novo. Sim. Só vai trocar de pessoa. É igual a sua prova, ofensa, né, que o apóstolo fala. Então, assim, se você não exercitar a sua alma, se a sua alma não estiver educada para perdoar, qualquer pessoa pode te ofender, entendeu? Então, eu estou aqui, o Espírito Santo estava me ministrando. Eu fiz já 2 perguntas, vou fazer a terceira, a última agora para o Bruce. E no final vai ter um sentido. Calma, vai ter um sentido. E, Bruce, como faz para liberar perdão? Tá. Liberar perdão. Primeiro é decisão. Primeiro de tudo, tá? É uma parte muito racional. Normalmente a ofensa, a dor que nós estamos sentindo, ela é emocional, mas a decisão, ela é racional. É do tipo assim, olha, machucou, dói, não gosto da pessoa, não quero ver ela perto de mim, tenho as minhas dúvidas se eu gostaria de vê-la viva, mas eu decido perdoar. Você precisa ser sincero. É o que a Ana acabou de ler. Né? Você precisa ser sincero diante de Deus. Jesus, queria que o cara tivesse morto, queria que a pessoa tivesse morta, mas eu perdoo. Eu decido perdoar. Só que você precisa fazer isso com acompanhamento. Né? Por quê? Porque o diabo, ele ganha por ser velho. Ele já derrubou mais gente do que nós temos capacidade de contar. Então, se você resolver um problema aqui, ele vai contornar. Então, você precisa estar acompanhado. É por isso que a igreja existe. Para isso que tem pastores, por isso que existe a liderança e para isso que existe os irmãos. Sim. A gente vai convivendo, entendeu? Então, você está ali, Jesus, eu decido perdoar, eu perdoo fulano, aqui dentro eu ainda estou com raiva, ainda estou triste, ainda estou deprimido, mas eu decido perdoar. É assim que você perdoa, é na decisão. Só que você vai precisar de acompanhamento no processo. Sim. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, você vai acabar voltando de novo, entendeu? E aqui, ser tratado injustamente não lhe dá permissão para se manter ofendido. Um erro não justifica o outro. Então, é muito nisso que o Bruce falou. Ou seja, não é porque eu fui ofendido que eu preciso me tornar uma pessoa que eu vou ofender. Então, volta para aquele início que a gente estava falando. Ou seja, a única coisa que a gente deve para o nosso próximo é amor. Mesmo que ele nos ofendeu, então, assim, a decisão ela é minha. Aí entra naquele lugar do livre-arbítrio. Ou eu escolho ficar ofendido aqui, começar a ofender pessoas, ou ficar uma pessoa rixosa ao meu ciclo, ou eu vou orar e pedir para o Senhor me libertar e não me tornar aquilo que tentaram me tornar. O que acontece? Essas 3 perguntas, se você ainda não entendeu, volta e refaz de novo. Escuta essas 3 perguntas. Essas 3 perguntas que eu fiz é a base, praticamente, do perdão. Porque eu me coloquei praticamente no seu lugar, porque eu não sei a situação, se você foi abusado, estuprado, se mataram o seu pai, se você morou no orfanato, foi rejeitado, eu não sei, mas Deus sabe.
Então, isso foi uma base de libertação, porque essa geração precisa se libertar. Então, o que acontece? O perdão não se trata de você esquecer o que fizeram com você, ou de me sentir que... não, é sobre você se libertar. Você está se prejudicando a si próprio. Quanto mais você retém, mais você se machuca. Por isso que essa geração está na depressão, ansiedade, transtorno, doença, por causa disso. Consegue entender? Então, volta, vê de novo essas perguntas. Por quê? Porque essas perguntas são a base. Você precisa saber ter um certo conhecimento disso, porque você vai falar, cara, eu estou me prejudicando a mim mesmo. Eu estou me machucando a mim mesmo. Ou seja, como a gente pode ser um ser humano tão trapo de imundiça mesmo, né? Da gente chegar ao ponto de machucar nós. Então, assim, nós somos pessoas podres, porém a gente tem que estar todo dia buscando ser limpo pelo sangue de Cristo. Exato. Eu achei legal que você tocou agora em um dos pontos do perdão. Nós perdoamos porque é a decisão mais inteligente. Sim. Então você perdoa, em última instância, porque você é inteligente. Você não pode beber o veneno achando que o outro vai morrer no seu lugar. Sim. Se você continuar bebendo veneno, você vai morrer, o outro não vai morrer. Então você tem que perdoar, não porque o outro vai ser beneficiado, mas você tem que perdoar. Ou não porque ele não mereça, né? Você ser beneficiado, exato. Sim. Provérbios 4:23 fala assim: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque se você não guardar o seu coração, como eu já comecei com Hebreus vai dizer, você vai se excluir da graça de Deus. Entendeu? Porque a vida ela não é fácil, a vida não é simples, a vida é complexa. Né? Basta um pouco de olhar para a realidade, 1 minuto na vida adulta, e você vai perceber que a vida é muito complexa. Ela já é muito difícil. Nada é fácil na realidade. E se você ficar preso a um monte de sentimento que te escraviza, a sua vida ainda vai ser mais difícil. Então, qual é a decisão de inteligência? Você perdoa. Mateus 6, 14 e 15 vai dizer... Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, assim, eu quero ser salvo. Eu quero ir para o céu. Mas eu não quero perdoar o fulano. Qual é o preço que eu pago? Eu não sou perdoado também. Qual é a decisão inteligente? Eu perdoo o fulano. Uhum. Meu Deus, compara o céu e a minha dor. O que é melhor? O céu. Então, perdoe a pessoa. Foi como nós estamos dizendo. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. Sim. Tá? Não é fácil para nós no dia a dia. Ninguém aqui está aqui falando de um perdoar como se para nós fosse uma coisa simples. Nós estamos falando aqui, mas nós temos nossas lutas internas e todos Diárias. os dias nós temos que perdoar algo. Exato. Inclusive os pais. Porque a gente acusa muito eles por causa, você me criou desse jeito, hoje eu sou assim por causa disso que você fez comigo. Inclusive, meu pai, ele fazia concurso para estudo, então sempre pegou muito firme comigo. Inclusive, em matemática, eu tinha uma certa dificuldade em matemática. Tipo, ele perguntava, quanto que é 2 mais 2? Aí eu, 4. Ele, quanto que é? Eu mudava a resposta por causa de Pressão, medo. né? Eu, não, é 3. Aí ele, como é que é? Aí eu, tipo, chorava e eu ficava com muito ressentimento. Eu fui pro encontro, aprendi o peso do perdão, em cada alma, falei, meus misericórdia. Aí meu pai estava sentado lá na mesa de casa, aí eu falei, meu Deus, eu tenho que liberar perdão pro meu pai. Né? Por outras circunstâncias também, porque meu pai, antigamente, ele era uma pessoa muito arrogante e ignorante, mas Deus está tratando isso, consegue entender? E aí eu fiquei... E quando eu fui fazer isso, tipo, uma coisa me prendia. Eu falava, não precisa, é algo da coisa da minha cabeça, e não sei o quê. Aí eu comecei uma vergonha, um temor, sei lá, uma coisa para mim não me libertar. Eu falei, não, eu não posso continuar ficando presa. Aí eu cheguei lá e falei, pai, você lembra disso, disso e disso que aconteceu? Aquelas vezes que o Senhor brigou comigo por causa disso, disso, disso. Por isso, isso. Aí, tipo assim, foi libertador pra mim. Pra ele, não sei se fez sentido, mas pra mim fez. Desde lá, o meu relacionamento com meu pai melhorou muito. Por quê? Porque eu liberei perdão, sabe? Então, inclusive, aí, hoje em dia, matemática, pra mim, eu, tipo, chego a gabaritar provas de matemática. Ou seja, quando eu fui pequena, realmente doeu, a gente doeu muito. Tipo, eu me trancava, assim, no quarto e ele falava, você só vai sair daqui quando terminar a lição. Eu fazia um chororô, mas não adiantava, tinha que terminar.
Mas hoje em dia eu agradeço por isso. Doeu. Mas não é por causa também, digamos assim, vamos pular no seu passado, você sofreu por algo e, enfim. Cara, querendo ou não, vamos supor, a pessoa foi estrupada, né? Aí ela fica com aquele ressentimento. Ai, foi meu pai, ou foi meu avô, foi meu tio. Tá, você vai ficar presa pro resto da vida? Aí a pessoa começa a se perguntar, por que, Deus, eu passei por isso? Por quê? Deixa eu te responder. Sabe por que você passou por isso? Para você se libertar e poder curar outras pessoas. Transbordar o que foi derramado em você. Então, você vai se libertar. Aí, vamos supor, a outra pessoa foi estrupada também. Você fala, eu passei pela mesma coisa. É isso, eu sei que... Porque você se coloca no lugar de reconhecer a dor do outro. É vida na vida, né? A gente só consegue instruir ou ser exemplo de algo que a gente já passou. Sim. Porque não tem como. Então, assim, nessa pegada que você está falando sobre uma pessoa que já foi abusada, só quem vai, claro, ou um profissional ou um pastor que já tem anos de experiência por ter lidado com isso, só quem vai conseguir no natural ou no dia a dia é uma pessoa que também já passou, porque ela vai falar, eu te entendo. E aí a gente vê a materialização do Espírito Santo agindo através daquelas duas vidas, né? Que realmente uma pessoa que já passou e uma pessoa que está no processo. Então, assim, é muito esse lugar de que a gente só consegue ser exemplo ou gerar testemunho e dar testemunho daquilo que a gente já viveu. Porque fora isso, e também que prazer que tem de a gente estar dando testemunho da vida dos outros, né? Claro que existem alguns exemplos, mas não tem nada mais gratificante de falar, eu superei isso. Eu consegui passar por isso. Então, assim, é libertador. Né? E perdão é abrir mão dos seus direitos. Quando você entende que, para você... O seu orgulho. O orgulho, as suas crenças limitadas, os seus pensamentos contrários àquilo que o Espírito Santo está falando, porque uma pessoa que ela é guiada pelo Espírito Santo, ele toda hora está falando. Então, ele toda hora está te direcionando, ele toda hora está sussurrando ao seu ouvido, falando, isso aqui não faz bem para você. Né? Porque o Satanás ele vem falando assim, está vendo o que ele fez? E já o Espírito Santo não, ele é lindo, ele fala, está vendo que isso não faz bem para você, para o seu corpo? Não faz bem para a sua mente, não faz bem para o seu dia? E aí entra naquilo que o Bruce falou, de que eu preciso decidir e perdoar rápido. Porque eu sou inteligente. A pastora Thalita, lá atrás, quando nem era falado sobre perdão, ela falou, gente, me perguntaram por que eu perdoo rápido, porque eu sou inteligente. Sim, eu acredito que quem assistiu esse vídeo dela fica gravado na nossa mente até hoje, né? E aí, vamos para nossas considerações finais. Sim. Estamos chegando no final, foi tão rápido, né? E aí tem uma pergunta assim que eu deixo no ar para você que está nos assistindo, que nos acompanha até aqui. Será que estamos vivendo o que o Senhor tem nos pedido? Que isso é muito coligado a perdão, porque é o principal, né? Porque depois do se arrepender, que se arrepender já é um passo que você deu, mas você está vivendo verdadeiramente aquilo que o Senhor chamou você para viver? Você está fazendo aquilo que o Senhor está te pedindo, que entra nisso que eu acabei de falar. O Espírito Santo, ele sussurra aos nossos ouvidos. Ele fala que isso não é bom para você. Né? Assim, o que você está carregando. E aí eu entendi isso, eu entendi. O pastor Potier, um dia, por muito tempo atrás, ele falou assim, sabe por que eu não preciso pedir perdão para muita gente? Porque eu não me ofendo. Aí eu... é isso. Outra chave aqui agora. Ou seja, eu não me ofendo. Anota, não se ofenda. Porque se você aí não se ofender... eu até entrei num lugar, porque ele é pastor, então ele deve ouvir de tudo, né? Então, assim, não posso carregar isso aqui que é seu, isso aqui é seu, isso aqui não é meu, não. É exercício mesmo. Então, assim, é isso. Porque eu não vou carregar. Então, quando essa chave também girou na minha vida, fica até estranho para as pessoas ao meu redor. Ou seja, tem coisas que não dá mais para se ofender, que é tão assim... Eu olho e falo assim, Senhor, tem misericórdia. De mim da pessoa. Tem misericórdia, porque é assim, Senhor, eu gero amor por essa pessoa, mas tem misericórdia ao mesmo tempo. Eu acho que, assim, indo para minhas considerações finais, o primeiro passo é que nós não estamos falando de um assunto teórico, nós estamos falando da nossa vida. Sim. Daquilo que nós vivemos diariamente, vivemos na nossa história, e a gente vai ter outros podcasts ainda mais sobre o assunto, a gente não vai esgotar tudo aqui agora, a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa história, fica tranquilo.
E aí eu quero que, quando terminar, você comente a palavra decisão, porque aí nós vamos saber se você viu até o final. Sim. Ok? Eu quero agradecer por você ter chegado até agora, você ter ficado conosco até agora. Eu oro muito para que essa palavra tenha falado ao seu coração. Sim. Se você lembrou de alguém enquanto você estava assistindo, não perde tempo. Pega o link, manda para a pessoa, compartilha esse vídeo com ela. Não sai daqui sem curtir o vídeo e sem deixar o seu comentário, beleza? Assim que você comentar, eu já vou lá e vou estar curtindo o seu comentário, porque eu quero saber se você assistiu tudo. Minha consideração final é: liberte-se. Durante esse podcast, eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou no teu coração para liberar alguém. Ou que ele ainda vai tocar. Porque a gente todo tempo vai ter que estar o quê? Perdoando. Ou a gente mesmo ou o outro. Então, liberta. Porque liberte-se, no caso. Porque a gente está se prejudicando a nós mesmos. Então, liberte-se. Amém? É isso. A minha palavra final para você é: sem Deus, nós não podemos amar com amor. Que Ele nos gerou. Então, nós precisamos ter primeiramente Deus, porque é Ele que vai nos direcionar àquilo que nós precisamos fazer. Como o Bruce falou, no final é decisão, ou seja, o que nós precisamos fazer? Decidir perdoar, decidir nos perdoar, decidir nos libertar daquilo que nos prende. Então, você que ficou até agora, muito obrigada. O Bruce não falou, mas eu vou lembrar. Ó, tem um sininho aí, aperte no sininho. Verdade, o sininho. Que são as notificações. São as notificações que vai estar chegando para você dos próximos podcasts. Amanhã tem culto, Atos de Fé. Sexta-feira nós vamos ter Holy Cine. Novidade, nós vamos ter Holy Cine. Então, assim, venha com uma expectativa, porque pipoca já vai ter. Refrigerante já vai ter, suco já vai ter, só falta o quê? A sua presença. Exato. Então, você se programe, sexta-feira, às 20h30, venha, que vai passar um filme top. E esse filme, ele fala exatamente sobre esse assunto. Então, você já sabe. Vem, cria uma expectativa. Eu não vou falar o nome do filme, mas venha. Suspense. Domingo nós temos culto. E aí, muito obrigada por você estar aqui conosco até o final. Né? Gratidão pela sua vida. Você que está nos assistindo, se nós ofendemos vocês, verdadeiramente nos perdoe. Sem clichê, de verdade, de coração, porque nós estamos aqui realmente para confrontar e passar o amor também, né? Que nem eu falei. O que nós devemos por outro? O amor. Então, é isso. Obrigada por estar aqui conosco. Deus abençoe. E não esquece, clique no link. Encaminhe nosso link e clique no sininho. Até mais.